falar sobre a gente vai falar sobre a equação fundamental de calorimetria. Ok? E aí, Jean? Então, beleza. Vou abrir a apresentação aqui para vocês, que a gente vai estar trabalhando. Tá em branco aqui por enquanto, porque vou discutir algo antes, Rapidex. Galera, é o seguinte, tudo que a gente viu até agora é referente. Se meu microfone ficar mudo, vocês falam, viu? Que às vezes eu clico no espaço aqui sem ver no teclado e multa o meu microfone. Nem é sem ver, não, né? Porque às vezes a gente... E assim vai. Qual que é as fórmulas que a gente vai trabalhar? De capacidade térmica é capacidade térmica é igual a quantidade de caloria dividido pela variação de temperatura. Ok. Tranquilo. Isso eu trabalho em capacidade térmica, essa fórmula. Qual que é de calor específico? Calor específico é capacidade térmica dividido pela massa, ou calor específico é igual a quantidade de caloria dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Elas não têm diferença uma fórmula para outra, viu? Só que no lugar da capacidade térmica eu coloquei isso aqui, ó, variação de temperatura e quantidade de caloria. Onde eu quero chegar? Equação fundamental de calorimetria. É o resumo das duas fórmulas aí que a gente tem. Qual que é ela? A equação fundamental de calorimetria é quantidade de caloria, que é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, delta teta, né? Deixa eu escrever, tentar fazer mais bonitinho aqui, delta teta. Beleza. Lembrando que esse delta teta é temperatura final menos inicial. Que fórmula é essa, professor? É a que a gente vai utilizar para resolver boa parte dos nossos exercícios agora. Então, quando a gente está falando de calorimetria, a gente está falando desse termo aí. A gente está falando de equação fundamental. A gente está falando dessa fórmula em si, no total. Ok? Então, vamos lá. Continuando aí, eu tenho um exercício aqui que eu vou utilizá-la para a gente estar resolvendo aqui. Se liga nesse exercício. Ele fala o seguinte, vou resolver uma parte dele hoje e vou deixar para vocês tentar resolver aí depois, né? A parte B e C. Nesse exercício aqui, ó, ele fala o seguinte, imagine que você tem 3 corpos, A, B e C, cada um com massa de 2 kg, todos a 10 graus Celsius, né? Então, você tem lá, ó. Então, ele falou de início que eu tenho 3 corpos. Eu vou fazer aqui do lado direito. Vai ser melhor. Opa. Então, você tem aí, ó, um corpo. Eu vou fazer um quadradinho e replicar ele aí para os outros. Fosse no quadro, hein? Então, aí, ó, você tem aí um corpo A, um corpo B, eu vou mudar ele de cor, e um corpo C. Vou mudar de cor só para diferenciar mesmo. Beleza, tranquilo. Cada um deles aí, ó, você tem um A, você tem o B e você tem o corpo C. Todos eles estão na temperatura de 10 graus Celsius, todos eles, inicialmente. Tá, 10 graus Celsius, temperatura 10 graus Celsius. Tanto A, B e o C, todos eles. Todos eles possuem uma massa de 2 kg. 2 kg. 2 kg. Né? Aí agora continuando. Ele fala o seguinte,
Ele fala o seguinte: considere que o calor específico de cada um é 0,1 caloria grama grau Celsius para o corpo A. O calor específico de B é 0,4 calorias grama grau Celsius. O calor específico do corpo C é 1 caloria grama grau Celsius. Então, vou representar aqui para vocês. Deixa eu tirar esses corpos daqui, eu acho que é melhor. Vou colocar eles aqui embaixo. Aqui. O calor específico de A é 0,1. O de B é 0,4. E o de C é 1 caloria grama grau Celsius. Caloria grama grau Celsius. Caloria grama grau Celsius. Beleza. Esse é o calor específico de cada um. De A. Deixa eu ter que selecionar B primeiro. O de B e o de C. Né? Então, se você tem calor específico diferente, isso me remete a uma ideia diferente na hora que eu for aquecer. Aí ele vai e pergunta o seguinte: coloque os materiais em ordem crescente de temperaturas, depois que cada um deles ter recebido 1.000 calorias. Então, você foi lá, ó, e forneceu um foguinho, um fogo lá, né? 1.000 calorias para o corpo A. Essa 1.000 calorias você forneceu, a mesma quantidade, viu? De energia térmica. Você forneceu para o corpo B e você forneceu para o corpo C. Eu vou trazer mais para o canto aqui o corpo C. Você forneceu para os três. A minha pergunta, sem a gente fazer cálculo nenhum, qual dos três corpos aí você acha que vai variar mais a temperatura? Qual desses corpos vai aquecer mais? O corpo A, o corpo B ou o corpo C? E aí? Já falou o C, né? Corpo C. Esse está tudo 10 graus Celsius. E aqui também está 10 graus Celsius. Minha pergunta é, você tem 3 corpos, sabe o calor específico de todo mundo, né? Sabe que cada um deles está a 10 graus Celsius, tem a mesma massa, praticamente o mesmo tamanho, né? E eu vou lá e forneço 1.000 calorias para cada um deles. Qual que vai aquecer mais? Qual que vai aumentar mais sua temperatura? O corpo A, B ou C? Qual que vai esquentar mais? Ou nenhum deles? Ou todos eles? E aí? O que você acha? Só tem o Jean, bora, Carlos, Pedro, Amanda, Radija, Matheus, Lucas, Gabriela, Victor, Alicia e Vitória. E aí? Por que você acha que é o C, Jean? Diz aí para nós. Como diz, abre seu coração aí. Diz para mim, por que você acha que é o corpo C? Então vamos lá. Se a gente for analisar, a gente tem o seguinte. O corpo A tem um calor específico de 0,1 caloria grama grau Celsius. O corpo B, 0,4 caloria grama grau Celsius. E o corpo C, 1 caloria grama grau Celsius. O X da questão está aí, calor específico. Não, tranquilo, já vou lá, vou te ajudar aí. Calor específico é quanto 1 grama precisa receber para variar 1 grau Celsius. 1 grama, só com os corpos aí, cada um é 2 quilos. Quem precisa da menor quantidade? O corpo A. O corpo A só precisa de 0,1. Se eu for falar em termos de dinheiro,
O corpo A precisa de 10 centavos, o corpo B precisa de 40 centavos e o corpo C precisa de R$ 1. Para quê, professor? Para aumentar a temperatura. Quem precisa de menos? O corpo A, 10 centavos. Ele precisa de 0,1 caloria. Se eu fornecer 1.000 calorias para o corpo A, cara, ele vai esquentar demais. Por que ele vai esquentar demais? Para o cara, ele precisa só de 0,1 caloria. Você forneceu 1.000 para ele, cara. Ele, ó, buf, ele é alavanca, ele vai lá no extremo, entendeu? Então, o corpo C, ele vai aumentar a temperatura, sim, só que ele precisa de muito mais. Mesmo fornecendo 1.000, ele não vai aquecer tanto igual o corpo A, entendeu? Não, tranquilo, já é assim mesmo. Quanto menor o calor específico, maior vai ser a variação de temperatura, entendeu? Professor, e agora? E agora, que são elas? Vou selecionar todo mundo aqui. Peraí. Vou selecionar todo mundo, não, né? Só o corpo B e C. Vou trazer aqui para baixo. Por quê? Porque agora a gente vai aplicar a equação fundamental de calorimetria. A gente vai descobrir o seguinte. Ele não quer que coloque aqui, ó. Vou até grifar aqui para vocês. Coloca os materiais em ordem crescente de quê? Temperatura. Em ordem crescente de temperatura, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho que descobrir qual que é a temperatura final de cada um deles. Todos eles estão a 10 graus Celsius, 2 quilos, só que cada um tem um calor específico diferente e recebeu 1.000 calorias. Qual vai ser a temperatura final de cada um deles? Fácil. Vamos lá? Vou usar aquela fórmula que eu acabei de apresentar para vocês. Que é qual, professor? Equação fundamental de calorimetria. Esta aqui, ó, meu parceiro. Q é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, delta teta. Lembrando que a massa tem que ser em grama, calor específico, caloria, grama, grau, céu já está. E temperatura final, ou variação de temperatura final menos inicial. Ok? Então vamos lá. Quanto que cada um dos copos recebeu? 1.000 calorias. Então, no lugar do Q, coloco 1.000, que é 1.000 calorias. Q é calorias. A massa do corpo é 2 quilos. Eu tenho que passar para grama. 2 quilos para grama é igual a 2.000 gramas. 1 quilo tem 1.000 gramas, 2 quilos tem 2.000 gramas. 0, opa, 0, qual é o calor específico do corpo A? 0,1. O delta teta é variação de temperatura, então vou colocar em parênteses, temperatura final menos inicial. Temperatura final tenho? Não, estou procurando. Temperatura inicial eu tenho? Sim, 10 graus Celsius. Agora ficou fácil. Faço a multiplicação aqui, ó, do 2.000 vezes o 0,1 primeiro. Então, vou conservar o 1.000, que é igual. Quanto que é 2.000 vezes 0,1? Se você fazer 2.000 vezes 0,1, você vai obter 200. Cadê a setinha, Jesus? 200. Vezes temperatura final menos 10. Agora aqui, ó, você faz chuveirinho. 200 TF e 200 vezes menos 10. Conservo 1.000. É igual a 200 temperatura final. 200 temperatura final. E 200 menos 10, é a mesma coisa que você fazer 2 vezes 1 primeiro, já vai ficar negativo, por causa do mais com menos é menos. Então é 2, 2 vezes 1 é 2, e você vai conservar o zero. Os dois zeros estão no 200 e o zero está no 10. E agora? Agora aqui, ó. E agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer
deixar letras de um lado e números do outro. Vou passar esse menos 2.000 aqui, ó, pro outro lado da igualdade. Ele é menos 2.000, vai ficar mais 2.000. Beleza? Fazer nada errado aqui não, né? Não, tá certo. Então, vamos lá. Aí eu vou ter assim, ó, 200 TF, que é igual 1.000 mais 2.000. 200 TF, temperatura final, é igual. 1.000 mais 2.000 vai dar 3.000. Agora eu pego essa 200 TF aqui, ó, e passo para o outro lado. Se está multiplicando TF, passo dividindo. Então, eu vou ter temperatura final é igual 3.000 dividido por 200. Corto esse zero com esse com esse, sobra 30 dividido por 2. Cara, eu fiz, eu acho que uma coisa errada no processo aqui, não? Vai dar 15. Muito pouco. É 0,1. 2.000 vezes 0,1 vai dar 200. Beleza. 200 vezes 10 vai dar 2.000. Não, tá certo. Então, 30 dividido por 2. Qual é a temperatura final? 15 graus Celsius. Então, o que eu descobri aqui? A temperatura final, depois que esse corpo recebe 1.000 calorias. Ok? Então, aqui na equação fundamental de calorimetria, a gente vai ver isso, né? Eu vou ver essa situação, onde eu tenho a massa, calor específico, temperatura inicial, né? E a quantidade de caloria desse corpo, e eu vou descobrir qual que é a temperatura final. Do corpo alto, descobri que é 15 graus Celsius. Então, um corpo de 2 quilos, 0,1 de calor específico. Se ele receber 1.000 calorias a 10 graus Celsius, ele vai para 15. E lembrando que ele é o único que aumentou mais a temperatura, só de análise da gente ver. Aí agora, eu vou deixar para vocês ir, ó, tentar fazer a letra B, o corpo B e C. Eu vou postar o print dessa resolução no grupo de vocês, ok? Então, vocês vão tentar fazer aí. A gente tem aula segunda, né? Agora de novo. Eu posso colocar avaliativo, hein? Vou pensar bem aí, podia fazer isso, hein? Jogar lá no Google Forms, avaliativo, e dar um prazo até segunda, já que eu fiz a primeira, vou colocar cada um valendo 50 pontos logo. Você vai lá e resolve. Chegou no resultado, você vai lá e marca na plataforma. Eu acho que eu vou fazer isso, hein? Sei não, vamos pensar aí. Ok? Galerinha, alguma pergunta?